Oi, gente, tudo bem? Eu tô me segurando aqui para não dar risada, porque é diferente a experiência de ficar dando aula por vídeo, né? E vocês já sabem que às vezes eu começo a rir do nada em sala de aula, agora imagina aqui no vídeo. Então, eu tô com saudade de vocês, espero em breve que essa crise passe para a gente poder estar junto de novo, né? E que Deus nos ajude, cuide de nós nesse momento, porque realmente está sendo um período bem difícil, né? Bom, então, como agora nós vamos ter as aulas online, nós vamos revisar um pouquinho os gêneros textuais que a gente estudou até o último dia de aula. Então, o primeiro gênero textual que a gente estuda no livro é a entrevista. Mas, como a entrevista é um gênero textual que pertence à esfera jornalística, a gente também viu um pouquinho da notícia e da reportagem. Tá? Então, a notícia e a reportagem, elas são gêneros textuais que trabalham com a informação, mas elas são diferentes. Por quê? A notícia, como a gente conversou em sala, ela é breve. A notícia, a função delas é apenas informar de imediato o que acontece. Então, ela não tem uma, ela não tem uma relação é, restrita, digamos assim, com a verdade. Às vezes ela pode noticiar, mas aquele fato não é verdade, tá? Porque a função da notícia é contar o que está acontecendo, ela é imediatista, então você apenas recebe a informação. Já a reportagem, ela é um gênero textual que se aprofunda muito, então o gênero textual ele vai atrás, ele vai entrevistar, ele vai trazer gráfico, ele vai trazer pesquisa e ele também vai ela vai comprovar se o assunto falado é verdade ou não. E também quando envolve dois lados, a reportagem ela mostra todos os lados de todas as pessoas envolvidas, tá? Então eu sempre comentei em sala de aula com vocês que a notícia são nos jornais, né? Como, por exemplo, o Jornal da Record, o Jornal Nacional, tá? Já as reportagens, elas são apresentadas em programas específicos, como lá o Domingo Espetacular, o Globo Repórter, o Fantástico, né? Ele trabalha com reportagens. E quando existem reportagens nos noticiários de TV, geralmente ela é dividida e dura uma semana inteira. Ela é passada parte a parte, tá bom? Depois, o outro gênero textual que a gente estudou foram as entrevistas, tá? Então a gente viu aquela entrevista lá na página 46 do livro com o Criolo. Lembra que eu coloquei na sala a música que ele fez com a Anitta lá sobre MPB, que falava no livro, né? E aí eu expliquei para vocês o que era MPB, a gente até comentou o que a gente gostava de estilo musical, né? Depois a gente viu a entrevista com o Robert Downey Jr., né? Que é o Homem de Ferro, e aí a gente ficou abismado com o tanto que ele ganhou para fazer o Vingadores Ultimato, né? 280 bilhões de dólares, né? Se eu não me engano, foi essa informação que a gente tinha encontrado, né? Então, agora, sobre a entrevista, eu quero que vocês me acompanhem lá na página 57 do livro, tá? Então, pega lá seu livrinho, abra na página 57, tem um subtítulo lá em cima, subtítulo das seções do livro, chamado Rotas do Gênero, e embaixo tem o título Entrevista, tá? Então, a entrevista, ela é um gênero textual em que envolve mais de uma pessoa, não tem como se fazer uma entrevista sozinho, certo? Então, ela pode ser uma entrevista, às vezes, com um especialista, pode ser uma entrevista com alguma testemunha de que tenha visto algo, pode ser uma entrevista com artistas, né? Hoje a gente tem na TV programas bem famosinhos, né, de entrevista. Antigamente,
O mais famoso de entrevista era com o Jô Soares. Não sei nem se vocês sabem quem ele é, mas ele foi um grande entrevistador. Hoje a gente tem uns bem famosinhos, que é o caso do Danilo Gentili, né, do De Noite. Ele faz um programa de entrevistas, tá? Que a gente chama de entrevista ping-pong. Por que que é ping-pong? Porque ele tá cara a cara com o entrevistado. Então, ele faz a pergunta, o entrevistado responde, ele rebate a pergunta, e por isso que é ping-pong, tá? E também outra entrevistadora bem famosinha é a Tata Werneck lá no The Lady, não sei como que é o nome do programa dela. Como que é o nome do programa da Tata Werneck? Assistência, como que é o nome do programa da Tata? É Lady? A minha assistência aqui não sabe dizer qual é o nome do programa, mas vocês conhecem, né? Então, a Tata Werneck é um programa de entrevista. Muito bem. Então, eu quero que vocês, junto comigo, peguem lá um lápis ou uma caneta marca-texto e vamos lá para o terceiro parágrafo do texto entrevista. Nós vamos grifar esse parágrafo. Então, agora eu vou ler e vocês grifem comigo. Terceiro parágrafo, entrevista, página 57. Em resumo, os tipos de entrevista podem variar, mas todos eles se baseiam no mesmo princípio: conhecer melhor, seja uma personalidade, um assunto ou um acontecimento, tá? Então, a entrevista ela vai conhecer melhor. Por isso que toda entrevista, ela começa com uma introdução. Então, lembra lá no dia das nossas apresentações, lá na sala de vídeo que a gente fez, quando vocês se dividiram em equipes e cada equipe pegou um gênero textual, e quem trabalhou com a entrevista, eu até comentei que era importante fazer uma introdução, né? Dizer quem vai ser entrevistado, como ele é conhecido, né? Então, o quarto parágrafo, lendo lá comigo e grifando. Algumas entrevistas têm por objetivo saber mais sobre um acontecimento, quando ocorre algo importante para a sociedade, que pode virar notícia. O jornalista faz breves entrevistas com testemunhas a fim de saber mais sobre o caso e elaborar um resumo do acontecimento. Eu acredito que vocês viram muito isso ultimamente, muitas entrevistas a gente está vendo agora, vários vídeos no YouTube de infectologistas sendo entrevistados, médicos sendo entrevistados, as coletivas, né, com o ministro da Saúde, as entrevistas. Então, é um tipo de entrevista que acontece quando algo está acontecendo na sociedade. Então, como o coronavírus está aí a toda, né, infelizmente, muitas entrevistas estão sendo feitas com especialistas, né, tá? Então, a entrevista, ela pode ter esse objetivo também, entrevistar especialistas, a entrevista compor uma grande reportagem sobre o assunto, tá? Próximo parágrafo. Outras entrevistas pretendem aprofundar um assunto específico. Para isso, o entrevistador convida um especialista na área que possa fornecer mais informações sobre o tema, que é o que a gente comentou agora há pouquinho, que eu comentei agora há pouquinho, tá? Muito bem. E como eu falei agora há pouquinho, né, as entrevistas lá do estilo do Danilo Gentili, que ele sempre entrevista uma personalidade, alguém importante, ou que bombou no YouTube, ou um ator, ou uma pessoa polêmica, né, aquela entrevista ping-pong, para você conhecer melhor essa personalidade, tá? E aí a entrevista é feita cara a cara. Bom, existem também as entrevistas impressas, né? Que no caso nós estudamos a entrevista lá do Homem de Ferro e ela está no livro. Então, a diferença entre a voz do entrevistado e do entrevistador é a letra, né? Então, as entrevistas nos programas não há necessidade de fazer essa diferenciação, porque você já está vendo o entrevistador e o entrevistado. Mas em revistas, em jornais, é preciso fazer essa diferenciação, tá bom? Agora, quando o jornalista vai fazer, ele não fica escrevendo tudo. Imagine você, o jornalista lá, escrevendo tudo que o cara fala,
não dá tempo, ele não vai conseguir escrever direito, vai demorar demais, o entrevistado pode ficar assim, sem paciência, e aí não dá certo. Então, geralmente, eles usam gravadores, sabe? Aqueles gravadores que os repórteres adoram usar, né? Celular, hoje em dia grava tudo. E aí eles fazem as perguntas ali pessoalmente, como se fosse um ping-pong, mas depois, na hora de colocar essa entrevista num jornal ou numa revista, ele vai ter que escrever, mas o jornalista precisa ser fiel ao que foi falado, né? Então, essa é uma das características, tá? Não pode mudar o que o entrevistado falou, ele tem que respeitar isso, tá? E para a gente encerrar a aulinha de hoje, porque senão fica muito cansativo ficar falando um monte de coisa aqui, né? Eu quero que vocês façam o exercício da página 58 do livro, tá? O exercício 1, 2, 3 e 4, tá bom? E aí a gente se vê na próxima aula. Um beijinho, um abraço e espero que em breve a gente se veja, tá? E não esqueça da higiene, tá bom? Lavar as mãozinhas, hein, galera? Tchau!